Finalmente nós, os homens, ou os brancos, ou os ricos, ou a classe média, estamos tendo que lidar com o nosso próprio silêncio, com os nossos próprios murmúrios. E isso tem tudo para ser muito bom. O Omaro, do canal Morgatório do Pássaro, gravou agora há pouco tempo um vídeo em que ele fala dos militantes radicais de certas causas, né, sociais, de certas minorias. Na essência do que ele coloca, eu concordo, certo? E eu falo isso sinceramente, sem nenhuma inclinação para contemporizar com ele. Quando o Omaro fala que certos militantes mandam a gente se calar diante de uma causa da qual nós não fazemos parte, eu também acho errado você mandar alguém se calar em função disso. Ao contrário, como o próprio Omaro colocou de forma muito sagaz, muito lúcida, essas causas podem se beneficiar sim de uma integração maior com pessoas, inclusive, que não são da própria causa. O discurso extremado, por si só, ele não resolve muita coisa, ele não ajuda. Dito isto, né, eu acredito que fica bem claro que eu concordo com o centro, com o cerne do que o Omaro colocou, mas eu discordo de uma coisa. Apesar dos exageros, que eu acho sim que podem acontecer, dos crimes, eventualmente do ódio que se possa supostamente se desenvolver, né, a respeito de uma maioria, a despeito de tudo isso, deixando o outro falar, eu posso aprender. Do mesmo jeito que o outro lado pode aprender se me deixar falar. E isso é muito difícil de lidar, gente. Não há um limite claro entre essas posições. Eu só estou jogando aqui a provocação porque eu acho que ela é pertinente, mas eu não vou dar nenhuma medida mágica, eu acho que ela não existe. Eu acredito que exista em todos os grupos minoritários uma certa tendência, como no vídeo do Pirula mais antigo, esse bem mais antigo, acho que uns 3, 4 anos atrás, chamado a mola gay, se eu não me engano, a PL 122 e a mola gay, eu acho que é esse o título, em que o Pirula coloca essa questão de todo grupo oprimido ao longo do tempo, historicamente, no momento em que tem um relaxamento com relação a isso, acaba tendo uma grande dilatação, ou seja, um salto de expressividade. E é esse o ponto que eu queria colocar. Eu acredito que é isso que acontece em boa parte do radicalismo de qualquer minoria, seja ela racial, seja de gênero, seja social, enfim, eu acredito que isso é parte natural dos fenômenos de lutas minoritárias. Quando você começa a ter espaço para exprimir e para contestar certas coisas que você não tinha, que a sua categoria, a sua classe, o seu gênero, a sua etnia não tinha historicamente naquele contexto por muito tempo, por anos, por décadas, por séculos, me parece absolutamente natural que exista sim um salto de expressividade com uma dilatação muito maior e com o tempo vai talvez se equilibrando. E nesse sentido é que eu acho que, apesar do Omaro ter razão no cerne do que colocou, eu acho que é preciso também haver uma certa gratuidade do lado supostamente não radical, do nosso lado. Eu acho que a gente precisa aprender a lidar com o nosso próprio silêncio. Eu vou dar o exemplo dos homens com relação às mulheres, com relação à luta feminista. Eu acho que os homens precisam aprender sim a lidar com sua limitação em relação à causa feminista. Isso não quer dizer que ele não possa falar nada, isso não quer dizer que ele não possa pensar sobre o feminismo, mas quer dizer que em alguns casos a gente, mesmo sem compreender, pode se calar sim e tentar aprender.
E eu falo isso porque eu sinto que isso aconteceu comigo muitas vezes. Eu já mudei de posição sobre diversas coisas e, obviamente, se eu mudei de posição é porque eu acredito que a posição final, que não é final no sentido absoluto, mas posição atual, é melhor do que a posição que eu tinha antes. Quando se fala, por exemplo, em arrancar cabeças num contexto de jogo, de videogame, por exemplo, ninguém fica muito assustado, porque entende aquele contexto de outra forma. É lógico que numa dimensão política isso é muito mais grave e alarmante. Mas se você reconhece o contexto político dentro das causas minoritárias, eu particularmente acredito, que há espaço sim para uma certa gratuidade. Isso eu aprendi muito com isso. Eu aprendi, se eu tivesse resistido à expressão que eu considerasse exagerada, se eu tivesse resistido sempre e invariavelmente, inflexivelmente, eu não teria aprendido o que eu aprendi, eu não teria desenvolvido melhor as minhas convicções e, sinceramente, eu acho que eu não seria uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Se a gente aceitar um pouco essa agressividade do discurso e sublevar isso, ou seja, não se importar tanto com isso, eu acredito que a gente pode aprender mais, né? Porque quando a gente faz isso, a gente acaba abrindo um pouco os canais de percepção da gente, no sentido de não teimar numa posição extremamente objetiva, ou que eu acho que seria mais apropriado para o termo, objetivista. Por encontrar essa forma, essa metodologia supostamente objetiva, você acaba se comprometendo tanto com ela que perde o sentido do próprio objeto, da própria natureza do que se está discutindo, em função de priorizar a metodologia, em função de você acreditar que aquela metodologia ela é suficientemente objetiva. Isso é o que eu chamo de objetivismo. E além da objetividade, ou seja, você perde um pouco do senso do objeto. É uma imposição da forma sobre o conteúdo. E isso não é propriamente objetividade. E é o que acontece quando você, por exemplo, resiste a aceitar a virulência ou a agressividade de um discurso, não simplesmente porque aquele discurso vem a incomodar pelo seu teor, mas também muitas vezes porque nós temos uma tendência de acreditar que se a gente conceder um pouquinho de terreno para o adversário, para o interlocutor, a pessoa que coloca uma outra visão, uma outra perspectiva, a gente vai acabar sendo enredado, né, nessa narrativa e vai acabar sendo coagido, de certa forma, instado a defender lá na frente uma coisa que, se investigado a fundo, nós mesmos não acreditamos, não temos convicção. E esse medo me parece patente principalmente nos grupos majoritários. Eu acho que a gente não precisa ser tão resistente quanto o outro lado é radical aos nossos olhos. Se não fosse o radicalismo de certas posições, eu não teria aprendido. Se eu também não tivesse oferecido um espaço de avanço. Então, o diálogo ele se estabelece numa via de mão dupla. E o Omaro me parece extremamente inclinado a isso, ao diálogo. Por isso que eu estou colocando isso. Eu acho que existe uma dimensão, por mais que pareça injusto, uma dimensão em que nós precisamos sim ceder um pouco de espaço, de gratuidade, de expressividade ao outro lado. Eu digo por mais que pareça injusto, porque se a gente refletir a injustiça social, ela é muito mais forte e ela precisa muito mais de espaço para se desfazer do que a injustiça de uma expressão solta numa discussão no meio do mundo. Então eu acho que é isso que esse ciclo vicioso que deve se quebrar. Às vezes você ter razão não é suficiente, você precisa ter uma certa empatia, um certo desprendimento com relação à sua própria posição. Ok? Valeu, é isso aí, um abraço, até mais, falou.